Colegas, então, uma ótima tarde a todos. Damos agora início ao nosso webinar, né, com o objetivo de disseminar tecnologias disponíveis no mercado para apoiar o modelo de negócios, né, dos fornecedores da cadeia de petróleo e gás, visando o amadurecimento do nível de competitividade e digitalização das empresas, que a Findes, Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e Sebrae Espírito Santo se sentem honrados com a participação de todos que prestigiam esse evento. Hoje, né, com a ilustre presença não apenas de duas empresas referências mundiais no assunto, Microsoft e Cisco, como também dois profissionais gabaritados, executivos experts no tema, que é nosso amigo Severiano Macedo e Cláudio Makarov, a quem eu dou as boas-vindas. E agora também, para falar em nome da Findes, gostaria de convidar o vice-presidente financeiro, Fernando Otávio, para fazer a abertura. Fernando, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Fernando. Bom, beleza. Sejam bem-vindos todos aí ao fórum. A petróleo e gás é uma cadeia extremamente importante para a economia nossa. Mas o tema principal desse momento agora é a transformação digital, né? Para quem me pergunta isso, eu costumo falar, a nossa vida já é digital, nossa vida pessoal é digital, nossa eleição é digital. Se a sua empresa não for digital, você não vai ter cliente para lidar com ela, porque já faz parte do dia a dia isso aí. Sua carteira de identidade é digital, sua carteira de motorista é digital, então não tem por que a sua empresa estar fora desse ramo. E aí é extremamente importante fazer parte desse processo por uma questão de sobrevivência, além de uma questão de crescimento. Aqueles que primeiro estão lá dentro vão crescer mais rápido e os outros que vierem depois podem não sobreviver se não participarem desse processo. E aí é extremamente importante um movimento como esse, em que a própria Findes está no seu processo de transformação digital, está fazendo a sua própria transformação digital interna, lida diretamente com isso. Temos uma ação do Action sobre isso, que vai ser tocada agora, que é a Associação Capital da Action vai fazer uma parceria com a Findes, lançando a transformação digital, caminho para novas oportunidades. Foi lançado agora dia 20 de agosto, um evento online, mas que tem um cadastro para vocês todos participarem. Procure isso, está no site da Findes. A transformação digital é totalmente ligada com a indústria 4.0. Então, o próprio nome indústria 4.0 veio da Alemanha, que chama de Marketing Manufacturing, fábrica inteligente. Então, convenhamos que inteligência no mundo de hoje, sem digitalização, é algo que não se pode ser pensado. Tem que viver esse dia a dia nisso aí. E nesse fórum, a gente tem uma participação extremamente importante de duas empresas, são ícones. A Microsoft, a gente nem precisa falar dela, porque a gente está falando através dela nessa plataforma. Então, já estão vivendo em cima dela. E a Cisco, que é uma referência histórica, tem uma frase que eu gostei muito, que eles falam, entre a esperança e o que é possível, existe uma ponte. Então, elas estão aqui para oferecer essa ponte entre a indústria, né, e a digitalização que é desse mundo aqui. Eu acredito muito no trabalho que a gente vai se desenvolver, nas ferramentas que a Microsoft tem para oferecer e principalmente no que o Espírito Santo pode crescer com o petróleo e gás através dessa transformação digital. Então, agradeço muito a participação de todos e tenhamos um bom evento agora. Muito bom, Fernando. Obrigado aí pelas palavras e sucesso nessa nova gestão. Fernando é uma das lideranças que veio incorporar a nova gestão da Findes. Bem-vindo. Também para fazer uma palavra de abertura, gostaria de convidar o gerente de competitividade e produtividade do Sebrae Espírito Santo, nosso grande amigo Luiz Felipe Sardinha. Luiz, passo a palavra para você. Obrigado, Elimar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Ótimo. Bom, rapidamente e objetivamente, quero cumprimentar aqui, dar as boas-vindas aos empreendedores, né, ligados aí ao ecossistema da cadeia de oil e gas, ao Fernando Otávio, que colocou muito bem, o vice-presidente da Findes. Parabenizar também, né, Elimar, o fórum,
que vem fazendo um trabalho assim, fundamental e logrando êxito, né, no objetivo de trazer os players, né, do Espírito Santo para um outro patamar nesse jogo, e com a participação muito relevante do nosso consultor, Antônio Batista, que vem contribuindo de forma muito relevante nesse processo. Então, essa é mais uma entrega, né, do Fórum, aí, numa parceria do Sebrae com a Findes. Então, parabenizo também o Fórum, Elimar, Raquel, Ana Carla, ao time técnico. Agradecer e cumprimentar também aí o Severiano da Cisco, o Cláudio da Microsoft, pela disponibilidade, pela atenção ao convite do Fórum, né, da Findes ao Sebrae. E o tema estratégico, conforme o Fernando colocou, isso mais do que se adaptar, né, encarar esse tema como um diferencial competitivo, né, entender que isso realmente pode ser um diferencial competitivo, fazer diferença nos negócios e ser transmitido um valor importante na geração de negócios junto aos clientes. Bom, e para eu finalizar com uma frase também, já que o Fernando me inspirou, trazer uma frase aqui que muitos acham que é do Darwin, mas na verdade o Liam Magnuson, não é o mais forte que sobrevive, nem mais o mais inteligente, é o que melhor se adapta. Então, o propósito aqui dessa agenda vai justamente nesse sentido, desejar, e, portanto, um excelente webinar a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Grande Luiz Felipe, obrigado aí pelas palavras e principalmente pela parceria com o Sebrae, que é fundamental nesse trabalho. E como já pautada, né, a importância da mudança aí pelo Fernando e pelo Luiz Felipe, a transformação digital é sim um tema que já vem sendo discutido pelo mercado há bastante tempo, mas eu diria que recentemente, com a pandemia e a necessidade de trabalho remoto, ela foi catalisada, né, para que esse processo, essa transformação de fato acontecesse. E ainda mais, eu acho que inclusive as empresas se tornaram reféns das ferramentas digitais, dada a importância do tema, né? Então, agora sim, para dar início à nossa discussão e abrir o nosso painel, eu gostaria de convidar o consultor de transformação digital da Cisco, o senhor Severiano Macedo. Severiano, passo aí a palavra para você. Obrigado. Obrigado, Elimar. Boa tarde a todos, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Tá? Uma honra, né, a gente poder estar aqui representando a Cisco e conversando com vocês aí um pouquinho nesse espaço de tempo. Óbvio que todos nós gostaríamos de estar juntos aí, né, estar confraternizando, estar cumprimentando pessoalmente, mas é o que a gente tem para hoje, né, então vamos tentar fazer o nosso melhor e com esperança que logo, logo a gente vai poder nos encontrar pessoalmente. Né? Deixa eu compartilhar logo o material. E fique à vontade, se tiver algum tipo de pergunta, Elimar, vai me auxiliando aí, pode ir lançando as perguntas, ok? Perfeito, Severiano. As perguntas podem ser feitas pelo chat, ao final a gente vai ter um espaço também para debate. Vocês já conseguem ver a minha tela? Conseguimos sim. Bom, meu nome é Severiano Macedo, né? Para quem não me conhece, aí, eu estou na Cisco aí há já 8 anos de trabalho, sempre voltado para essa área de transformação digital. Né? Inicialmente, eu trabalhei muito com a unidade de negócio de IoT, e hoje a gente vem abordando o setor industrial e o setor de energia de forma mais ampla. Então, nos próximos 25 minutos, a proposta é a gente bater um papo aqui sobre transformação digital, né, para a cadeia aí de oil and gas. Nós vamos ter uma apresentação assim, um pouco mais estratégica, pouco técnica, tá? Não vamos descer muito no Technicase, a gente vai tentar ficar um pouco mais alto nível e deixando a abertura aí para discussões futuras, se a gente precisar falar um pouco mais em questões mais técnicas. Tenho meus contatos do LinkedIn, fique à vontade para poder me colocar lá em contato, a gente está sempre divulgando, conversando bastante sobre esse tema de indústria 4.0. A Cisco, a Microsoft, são empresas que já foram aí bem apresentadas. A Cisco é uma empresa que nasceu com a internet, né? Os 2 primeiros roteadores que conectaram aí o campus, né, lá na Califórnia, né, foi justamente aí originados, que deram origem à empresa Cisco. Então, 30 anos atrás, quando estava nascendo a internet, os primeiros roteadores foram desenvolvidos
E aí que nasceu a Cisco. Hoje é uma empresa que tem um portfólio gigantesco aí na área de conectividade wireless, softwares, ferramentas de cibersegurança e etc. Vamos falar um pouquinho sobre transformação digital em si. Quando a gente discute os processos de transformação digital, vem sempre aquela questão, mas o que é exatamente isso? O que as empresas estão buscando com a digitalização? O que se ganha? E, fruto, às vezes, de muita pesquisa, nós temos uma parceria com o Instituto IND da Suíça, onde a gente tem feito aí várias pesquisas com empresários, com CIOs, CTOs, né? Estudando aí o processo de transformação digital. Deram origem a 2 livros, tá? Que eu até indico para vocês aqui, se quiserem aprofundar, que é o Digital Vortex e o outro é o Orchestrating Transformation. Tá? São 2 livros aí que tratam muito desse tema. Tudo que eu vou falar aqui tem um pouco de relação com essas 2 referências bibliográficas aí. Tá? Mas o que é Digital Business Agility, que é o que todo mundo está buscando? Quando se fala em transformação digital, investimento em transformação digital, essas empresas estão justamente buscando essa questão de Digital Business Agility, que é para ganhar agilidade do negócio. É ser capaz de lançar novos produtos, é responder atentamente às mudanças que estão acontecendo no mercado, é conseguir lançar produtos com maior rapidez, é conseguir ser eficiente na produção, melhoria de qualidade. E essa Digital Business Agility ela é baseada em 3 pilares bem definidos, que é a parte de hyper-awareness, informed decision making e fast execution. Ou seja, para poder ter impacto no negócio, é preciso que esses 3 pilares estejam muito bem estruturados. No passado a gente discutiu muito aí sobre IoT, né, sobre aquisição de dados, sobre data mining, data acquisition, data analytics. Mas essa parte ela está relacionada apenas com esse vetor aqui de hyper-awareness, que é a habilidade que a empresa tem em monitorar e detectar instantaneamente as mudanças no seu ambiente de negócio. Ora, se a empresa tem um centro de informação, de coleta de dados, de processamento de dados, mas ela não é capaz de tomar decisões baseadas nessas informações, de nada valeu todo aquele investimento. Então, a empresa precisa ter cultura de tomada de decisão baseada em informação. Aquele espírito de tomada de decisão baseada em feeling, né? O feeling executivo, ou aquele operador de um painel na empresa ali, que ele tomou a decisão baseado nos 25 anos de experiência que ele tinha de operar aquele painel. Falou, eu já opero isso há 20 anos, por que eu vou operar de forma diferente? E, no entanto, ele tinha na tela dele ali variáveis importantíssimas disponíveis, indicando uma outra possível tomada de decisão. Né? Então, o treinamento das pessoas, a habilidade, a mudança na cultura organizacional, para que as empresas realmente utilizem informação na tomada de decisão, é fundamental para esse segundo pilar da agilidade. E o terceiro e último, não menos importante, é a questão do fast execution. Tenho boa aquisição de informações, tenho sensing de mercado, falo com o meu cliente online, tomo as decisões muito rápidas, baseadas nessas informações, mas na hora de executar, minha empresa é lenta. Meu departamento de compras leva 3 meses para poder adquirir um processo. Meu departamento de RH leva 6 meses para poder contratar uma pessoa. Para eu poder fazer uma mudança de setup na minha planta, eu levo 3 semanas. Então, fast execution é igualmente importante a parte de hyper-awareness e informed decision making. Então, todos os investimentos que viermos a fazer no processo de digitalização, ele precisa ter um olho nesses 3 pilares, porque caso contrário, nós vamos ter o investimento sem ter o devido retorno projetado para esse investimento. Tá? A habilidade da empresa para executar decisões e implementar planos de negócio de forma muito rápida, eficaz e muito ágil. Isso é Digital Business Agility. Ok? Avançando um pouquinho mais, eu queria tocar num tema que é muito comum nas minhas discussões aí com o setor industrial. É muito comum as pessoas me questionarem, Severiano, tem como eu medir o grau de maturidade da minha digitalização? O grau de maturidade industrial, da indústria 4.0, da minha empresa relacionada com outros pares do mesmo setor, da minha empresa relacionada com outras verticais de outras áreas de negócio. É possível a gente criar um processo aí de
modelo ou grau de maturidade de digitalização? Veja, isso é muito complexo, tá? Mas o fato é que a gente não pode criar modelos focados apenas na tecnologia. Desculpa. Isso é fundamental. A gente precisa realmente ter modelos de maturidade que tenham foco na tecnologia, sim, mas também um foco em pessoas, um foco aí também, né, em processos, um foco na estrutura organizacional da empresa, no modelo de negócio dessa empresa, na parte de inovação. Então, focar apenas em tecnologias, em novas tecnologias, tem sido um erro grave para poder avaliar e medir grau de digitalização. Tá? Vou dar alguns exemplos. A empresa pode ter as melhores tecnologias, um investimento pesado na parte de conectividade, de ferramental, mas se as pessoas não estiverem preparadas para utilizar essas tecnologias, vai ser uma empresa fashion. Muita tecnologia, pouco impacto nos negócios. Né? Às vezes é o contrário, você tem pessoas extremamente proativas, bem determinadas, que utilizam as melhores tecnologias em casa, com as crianças, na escola, mas a empresa não oferece nenhuma ferramenta para ela trabalhar. Aí acaba sendo o oposto. Né? Mesma questão relativa a processos. Ora, gente, um processo ruim digitalizado, ele vai continuar sendo um processo ruim, só que digital. A única forma é que provavelmente ele vai estar mais evidente, né? Porque as informações digitais, ela traz informações, mas ele vai continuar sendo ruim. Tá? A digitalização pode até ser usada para evidenciar as falhas, mas os processos, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser melhorados. Não vai ser a digitalização que vai melhorar o processo, mas é a digitalização que vai indicar os caminhos para a melhoria desses processos. Tá? Estrutura organizacional. Aquelas empresas onde você tem ali uma liderança na digitalização, ela normalmente mostra um grau de maturidade maior. Tá? Então é muito comum você encontrar já o cargo de CTO, né, que chama de Chief Transformation Officer, ou CDO, Chief Digitalization Officer. Essas pessoas, ou mesmo que seja ali o CIO, mas que tem ali a funcionalidade de lidar com todos os programas e os processos de transformação digital da empresa. Ele tem essa responsabilidade, ele tem esse empowerment. Essas empresas que têm esse perfil de liderança costumam mostrar um grau de maturidade maior. Tá? E quanto mais empowerment tiver esse gestor, né, mais maturidade indica a empresa. Então, se é um CTO que está ligado ao CFO ou que está ligado ao CIO, ele pode estar ali numa função mais amarrada, mais travada, mas se ele responde diretamente para o presidente da empresa, né, ele tem ali uma carta branca para poder atuar. E nós sabemos que velocidade é muito importante. Né? Velocidade é um tema muito mais importante do que o gap em si. Né? Então, se a gente está olhando, poxa, eu detectei os gaps, a minha situação da empresa agora é X. Gente, isso não é muito relevante. O que importa é a velocidade com que a empresa está se transformando. Tá? Porque há 4 anos atrás eu já tive com empresas que estavam extremamente atrasadas, mas que estavam num mote, numa velocidade tão grande, e hoje elas estão aí muito à frente de várias outras empresas que, para mim, pareciam ser mais aceleradas, e, no entanto, ficaram aí pelo tempo. Então, velocidade de movimentação, velocidade de transformação é mais importante do que a própria situação atual da empresa. Tá? E o Fernando comentou bem aí a questão de modelo de negócio. Né? Eu vou comentar sobre isso mais à frente, mas ele citou até o exemplo aí das eleições, né? Da minha carteira de motorista digital. As eleições são digitais. Ora, gente, nas últimas eleições, aqueles candidatos que insistiram em comunicar com os eleitores, né, pelas vias biológicas, né, pelo cérebro biológico, elas tiveram mais dificuldade do que aqueles candidatos que tinham ali um canal direto com o cérebro digital dos nossos aí eleitores. Então, o modelo de negócio exige isso. As empresas precisam ter um aplicativo rodando dentro do aplicativo do cliente. Aquelas empresas que ainda não têm um appzinho ali instalado no cérebro digital do cliente dele, onde bem levou o Fernando, onde está ali os meios de pagamento, onde está a carteira digital dele,
essa empresa provavelmente vai ter sérios problemas num curto espaço de tempo. Tá? E aí entra um papel fundamental dos profissionais de tecnologia. As pessoas profissionais da área de TI precisam se envolver com as áreas de negócio. É fundamental essa proatividade para sair de trás do balcão e ir a campo, pôr o capacete, ir lá a campo, discutir, fazer o papel do consultor, né? Fazer perguntas, questionar, tentar entender onde que pode ajudar, né? O profissional da área de TI, ele atua como um orquestrador, né? Ou como aquele maestro que vai definir aí as tecnologias na medida certa, na dose certa que o negócio requer. Porque se errar na dose de tecnologia, a gente corre o risco de matar o nosso paciente. Então é fundamental essa aproximação entre os profissionais da área de TI e OT. E isso, dentro daquele modelo de vetores de maturidade que eu mostrei para vocês anteriormente, quando você olha a estrutura organizacional da empresa e você vê que a área de TI ela já está ali, de certa forma, diluída ou inserida nas áreas operacionais, isso sim mostra um maior grau de maturidade. Aquelas empresas que ainda têm silos muito bem definidos e a área de TI é completamente independente de todas as áreas, essa empresa mostra, de certa forma, uma imaturidade para a digitalização. Então, silos rígidos causam problema nesse processo de digitalização. Tá? Quando a gente fala em vórtex digital, nós estamos falando exatamente nessa questão de planejamento, de antecipação. Nós estamos falando de um furacão que está chegando por aí, um furacão digital, e que agora, como o Elimar comentou, foi acelerado, ganhou aí uma potência muito grande em função da pandemia. Nós víamos num movimento muito interessante, bastante favorável aí às startups. Né? As startups elas estavam ditando a velocidade da transformação. As startups, para poder pegar aí o setor de transporte, né, com as empresas aí de compartilhamento de caronas, o setor de locação com Airbnb, né, de salas de hotéis, de quartos de hotéis, de viagens, as próprias fintechs que estavam aí abocanhando aí o mercado financeiro, judiando dos bancos, né, das incumbentes do setor financeiro. Essas empresas elas vinham ditando a regra, a velocidade da transformação. O nosso sentimento é que a pandemia ela deu uma embaralhada em todo esse cenário. Tá? Pela primeira vez, as startups aí perderam o controle da velocidade do processo de transformação digital. Muitas delas foram extremamente afetadas, porque não estavam preparadas para esse ambiente. E no momento de insegurança, no momento de pandemia, é natural que as pessoas, que as empresas, elas migrem para portos mais seguros, né, para empresas mais consolidadas. E isso, de certa forma, aí, deu uma embaralhada nesse game de startup versus incumbent. Tá? Isso aí está bastante interessante. E essa expressão, né? Vão ser aqueles que se adaptam mais, né? Não são os mais fortes, são os que se adaptam de forma mais rápida, que vão realmente sobreviver. Isso cada vez é mais realidade, principalmente nos momentos, né? Nos tempos atuais que a gente está vivendo. Queria comentar com vocês essa lâmina aqui, que traz exatamente essa questão do cérebro biológico versus o cérebro digital que a gente está falando. Né? Então, as minhas memórias, né, os meus telefones dos amigos, da esposa, dos filhos, está tudo aqui na máquina digital já. A gente já não guarda mais nada aqui no cérebro biológico. Para sair da casa nossa, para poder ir para a casa da sogra ou do cunhado, a gente usa o cérebro digital. Né? A gente já não usa mais aquele caminho que antes a gente tinha no cérebro biológico. E assim está acontecendo com todas as condições. Né? As empresas hoje precisam ter uma comunicação digital com seus colaboradores, até mesmo para poder localizar os seus colaboradores. Precisa ter essa capacidade de comunicar digitalmente com os clientes finais, com a sua cadeia de logística. Então, é fundamental que os modelos de negócio sejam adaptados, gente. Afinal de contas, como o próprio Fernando comentou, aqui está a carteira do nosso cliente. Né? Ela passou aqui para dentro. Então, quanto mais perto do cérebro digital do nosso cliente, mais perto dos meios de pagamento dele. Então, é só um comentário aí para poder trazer que não adianta termos as melhores tecnologias, mas se o nosso modelo de negócio
não estiver bem sintonizado, bem ajustado, provavelmente não vamos conseguir ter impacto. Mas vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? Agora aterrissando um pouquinho mais esse nosso discurso e já caminhando aí para o final. Um dos grandes desafios do setor industrial para conseguir implementar tudo isso que a gente acabou de falar é a questão da conectividade. A Cisco é uma empresa que é líder nessa questão aí de conectividade e soluções muito específicas agora para o setor de conectividade industrial, e a gente está vendo uma explosão de demanda de novas tecnologias chegando aí na área industrial. E não tem outra forma de endereçar tudo isso a não ser antecipar, por antecipação. A gente está vendo chegar aí, gente, centenas de câmeras de processo. Não estou falando daquelas câmeras para vigilância, não. É câmera de processo. Não é CFTV, não é câmera especializada, câmera com infrared, para poder monitorar temperaturas de forno, câmeras com localização de peças e pessoas, identificação de formas, rodando o que a gente chama de Video Analytics, né? Só que isso, gente, isso exige muita banda, muita conectividade. Workforce Mobility, né? A mobilidade do trabalhador dentro das indústrias. O conceito de operador de painel versus operador de campo. As empresas antigamente tinham lá um cara que fica por trás de um painel supervisório dentro de uma sala climatizada e uma equipe grande de operadores de campo com radinho VHF na mão. Isso, gente, já está se fundindo. Hoje, o operador de campo e o operador de painel vira uma pessoa única. Ela leva para o campo em um tablet ou em um smartphone ou em um computador aqui, ou mesmo num óculos de realidade aumentada, ela leva esse painel, esse sistema supervisório para campo, para o lado lá da válvula, para o lado da esteira transportadora, né? Isso está chegando, gente, a centenas, milhares também de asset tracking, ativos, monitoração de ativos, empilhadeiras autônomas, caminhões autônomos aí nas áreas de mineração, né? O conceito de AGVs, que são os Automated Guided Vehicles, a questão dos medidores de energia, isso aqui tem sido um desafio muito, muito interessante, porque no momento as empresas estão muito focadas em custo, é preciso reduzir custo, e além da questão de folha de pagamento, a energia costuma ser aí um dos itens mais importantes aí na parte de estrutura de custo das empresas. Para poder economizar energia, é preciso medir. E aí nós estamos falando de medir energia em cada célula de produção, em cada máquina, em cada cubículo. E isso, gente, não tem como fazer de forma cabeada. São centenas de medidores de energia espalhados pelas unidades, né? E por último, não menos importante, a questão de sensing de equipamentos de missão crítica, né? A parte que a gente chama de manutenção preditiva. As empresas estão cada vez mais focadas em OII, aumento de disponibilidade, com sensores para garantir a disponibilidade e funcionamento aí de suas fábricas, né? Hoje, essas manutenções que garantem a disponibilidade, elas são feitas geralmente com equipes de inspetores que vão a campo e que estão aí monitorando, tirando a saúde desses equipamentos, com alicate a perímetro, com medidores de temperatura, com medidores de vibração, né, documentando isso. E com a pandemia isso ficou extremamente afetado, né? A mobilidade desses inspetores ficou extremamente afetada. Já com os sensores você tem um ganho significativo aí, em vez de você tirar a informação de uma máquina uma vez a cada 15 dias, você vai ter informações a cada hora. Isso dá uma precisão muito grande para você parar o equipamento para manutenção apenas na hora certa. Você não vai trocar um rolamento de um equipamento se ele ainda tiver uma vida útil residual. Ora, eu vou trocar porque está programado, a vida útil dele acaba com 2 anos. Poxa, mas eu estou monitorando ele aqui, eu vejo que o equipamento ainda está bom. Então eu vou aproveitar a vida útil dele por mais 3 meses, por mais 4 meses. Isso é redução de custo. E vou fazer isso com confiabilidade porque eu estou monitorando a saúde da minha planta, tá? Então as grandes aplicações hoje, e que vocês estão vendo aqui na tela, todas elas estão ligadas aí à melhoria de eficiência operacional, redução de custo, segurança dos trabalhadores, e não é de assustar que todas essas aplicações estão chegando com a dependência de conectividade de tecnologias wireless. Praticamente tudo, porque simplesmente é impossível sair capeando
todos esses equipamentos dentro de uma planta industrial. E para isso precisa de projetos muito bem estruturados, redes de alta confiabilidade, é perfeitamente possível fazer isso, né? E por trás aí de uma rede wireless bem estruturada, vem um conceito, e aqui eu não tenho intenção nenhuma de detalhar tudo isso aqui, é simplesmente para poder mostrar para vocês que existe o conceito de Factory Validated Design. São estudos de conectividade industrial que já foram feitos, testados, validados, né? Muitas vezes aí, e isso, de certa forma, nos permite conhecer, poxa, como é que eu vou fazer o processo de integração entre minha área corporativa de enterprise e minha área industrial? Como é que eu faço isso? Ponto de conexão única através de uma IDMZ, que é uma Indústria Demilitarized Zone, né, para poder assegurar essa conectividade. Em caso de qualquer problema ou suspeita de problema aqui na área de enterprise, a IDMZ ela funciona como uma chave fusível, ela abre liberando aí a conectividade da planta, né, da área operacional com a área produtiva e a área corporativa. Toda a parte de integração das células de produção com a devida segurança. Então, isso tudo está dentro dos modelos e muito bem estudado, muito bem definido. O conceito de segmentação de redes industriais, o conceito de microsegmentação de redes industriais. Aqui, gente, aqui embaixo, ó, o papel do que a gente chama de remote workforce, que é aquele operador remoto que precisa de acesso à planta. Isso passou a ser muito comum agora na pandemia. Então, como é que eu faço para oferecer acesso remoto a uma operação de planta, seja por um especialista da Rockwell, um especialista da Siemens, um especialista da ABB, que esteja lá na Europa e precisa acessar diretamente a minha planta. Então, tem várias formas de fazer isso, né, com sabedoria, com segurança. Esse agente, né, esse engenheiro, ele acessa uma máquina, um jump server aqui na IDMZ, e através da IDMZ ele acessa a máquina aqui final. Mas de forma alguma ele conhece os endereços IPs aqui da parte interna. Ele só conhece, ele só fecha uma VPN direto aqui para esse jump server. E aí ele tem todo aqui um profile de segurança para trabalhar. Quer dizer, se a planta estiver operacional, ele só vai ter acesso de leitura. Se a planta estiver parada para manutenção, ele tem acesso de leitura e escrita. E com os conceitos de microsegmentação, ele vai ter acesso, apesar de ser uma VLAN única, né, uma rede única aqui dentro dessa célula, ele só vai ter acesso aos Service Group Tags, aos SGTs pertencentes à Rockwell. E a ABB só vai ter acesso aos SGTs pertencentes à ABB. Então, um fabricante não vai ficar acessando o equipamento de um outro fabricante, para a gente poder garantir essa segurança. E por último, aqui comentar com vocês que tem ferramentas de gestão e de visibilidade de rede industrial extremamente sofisticadas. O que muitas empresas fazem hoje, ou seja, tem lá uma parada fantasma, ocorre lá uma parada de produção, ninguém sabe qual foi a causa, todo mundo vai lá e anota, coloca, ó, problema de rede. Parada de produção, problema de rede, problema de rede. Ora, gente, hoje você já tem ferramental para poder identificar a causa raiz e, aliás, detectar de forma preventiva esses problemas. Detectar tendências de perda de pacote numa rede ou de descolamento aí, de jitter, latência na rede que pode vir a prejudicar, ou de perda de sincronismo em caso de aplicações mais críticas. Então, hoje existe um ferramental aí muito preparado para lidar com essa questão da conectividade industrial, tá? Depois, se precisarem, acesse aí os sites, entre em contato comigo, a gente pode detalhar um pouco mais aí a parte técnica e a parte de equipamentos, ok? Gente, era isso que eu tinha para poder trazer para vocês. O tempo aí foi um pouco curto, eu fico aí à disposição para as perguntas agora ou no final, tá joia? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado você, Severiano. Excelente apresentação. Obrigado até mesmo pela provocação, né, pela motivação lançada aos empresários. Mesmo aí com um tempo limitado, você deu um show pra gente. Tem até uma reflexão que eu costumo fazer nesse período, que é a seguinte: será que
esse momento em 2020 que a gente está passando, né, está obrigando as empresas a passarem pelo processo de digitalização no estilo governo JK, né, 50 anos em 5. Nesse caso, seriam 5 meses, né, o suficiente para as empresas provocarem uma verdadeira revolução, mas fica aí essa reflexão. Gostaria de lembrar aos participantes que o chat está disponível para perguntas, né, ao final a gente vai ter esse espaço para discussão. E, em sequência à nossa programação, gostaria de convidar agora o executivo de digitalização da Microsoft, o senhor Cláudio Makarovski. Cláudio, passo a palavra para você. Ok, boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Estão vendo minha tela já? Perfeito, Cláudio. Então, tomei a liberdade de ativar aqui embaixo as legendas como uma das minhas obrigações Microsoft, né, para a inclusão, ok? Pessoal, me pediram para falar especificamente sobre o setor de petróleo e gás. É uma área que eu atuo há muito tempo, então é uma honra estar aqui, agradeço o convite mais uma vez, e vamos bater um papo focado um pouco mais nessa indústria que afeta tanto a economia do Estado do Espírito Santo. Eu vou entregar minha idade aqui agora, alguns vão entender o que eu vou falar. Eu comecei a minha carreira na área de instrumentação industrial, na época que Aracruz não tinha ponte para ir para Aracruz, tá? Era, segundo os paulistas, era uma balsa, segundo os cariocas, era uma barca que fazia a travessia. Agora vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu estou no trecho. Eu não sou da área de tecnologia, eu sou da área de automação. Eu estou há 6 meses, ontem completei 6 meses na Microsoft, e justamente fui convidado para fazer parte de uma tendência que é a junção da TO com a TI. Isso já está oficializado numa empresa que também tem presença muito marcante no estado do Espírito Santo, que é a Vale. A Vale já oficializou há aproximadamente 1 ano a integração do pessoal de automação no pessoal da TI. Isso passa a ser uma tendência e a gente imagina que isso se multiplique rapidamente. Bom, nós começamos a nossa conversa lembrando a indústria 4.0, quando o Klaus Schwab, em 2012, na Hannover Messe, batizou de quarta revolução industrial. Nós temos que ficar atento que o Japão já lançou 2 anos depois a Society 5.0 e a China vem com um peso muito grande em alta tecnologia, com Made in China 2025, se interiorizando com alta tecnologia e não exportando produtos de bens de consumo, como fez até a reação dos alemães aí na indústria 4.0. A indústria que mais provocou revolução foi justamente a indústria automobilística, que deixou de ser um fabricante e passou a ser uma montadora, como pioneira no que a gente chamava de sala de colaboração. As salas de colaboração, como esse aplicativo aqui, o Teamcenter, ele já existe há mais ou menos uns 20 anos, permitindo aí, desde do lançamento formal, comercial e público da internet, a permitir que o mundo se conectasse e praticamente eliminasse as distâncias. Esse era o mote da época, tá? Como foi citado aqui pelo colega da Cisco. Isso aqui migrou também para outras indústrias e ela acaba de chegar na indústria de processo, que é a nossa indústria, principalmente a indústria de petróleo e gás. Esse bichinho surgiu na nossa vida no final do ano passado e mudou completamente a nossa forma de fazer negócio. Inclusive, hoje estamos aqui num evento virtual que eu garanto que, se fosse presencial, eu não poderia estar presente, devido à agenda, né? Só para locomover até o Espírito Santo, eu teria que, entre aspas, me programar para um dia de ida e um dia de volta. E em breve, isso em breve eu estou dizendo, no ano que vem, a gente vai poder fazer esse encontro já de forma, usando hologramas, assim que o 5G se implantar no Brasil. Essa modificação de compra sem contatos afetou até Wuhan, lá onde surgiu o vírus, né? Percebeu-se que 26% da população local tinha feito a sua primeira compra de forma digital e foram olhar a idade das pessoas, a idade média que fizeram isso pela primeira vez tinha mais de 46 anos. Então a mudança, ela literalmente afetou a todos. Eu fiz meu último check-up há 1 mês atrás, através de telemedicina, eu interagi com o meu médico e ele me mandou uma lista de exames que foram coletados por um pessoal que parecia astronauta, né, de tão protegido que eles estavam, mas eu também não precisei me deslocar e perder horas e descobrir por que a gente é chamado de paciente, né, quando está na mão de um médico, né, que você perde um tempão e a gente ganhou em produtividade.
Hoje estamos reclamando que estamos trabalhando muito, porque estamos sentados na frente do computador o tempo todo, né? Então é fácil alguém me dar um ping, como chamam os colegas aí da área de redes, né? E pronto, eu estou no ar, respondendo perguntas de cliente ou do meu chefe, né? Hoje, o desenvolvimento remoto facilita, inclusive, a vida das startups. Eu imagino que o Antônio depois vai tocar nesse tema. E, com isso, um aumento exponencial de velocidade. Quando a gente fala de exponencial, que eu pego um testemunho da própria Petrobras, dizendo o seguinte: nós conseguimos fazer 2 anos de transformação em 2 meses. Conseguiu-se colocar 23 mil VPNs ativos num final de semana. E essa semana eles anunciaram que 18 mil funcionários da Petrobras não voltam mais para o escritório. Ficarão definitivamente nas suas casas. Isso fez com que o aplicativo que nós estamos usando nesse momento tivesse um salto em 15 dias de 900 milhões de minutos de uso para 2,7 bilhões. Olha que coisa incrível, né? E aí nós mudamos algumas palavras no nosso vocabulário. A primeira delas é a cocriação, ou seja, a colaboração. Nunca se viu tantas iniciativas de universidades se engajando com fabricantes para recuperar respiradores, para fabricar EPIs, para fabricar máscara. A própria Vale criou, junto com a Microsoft, um efeito renda com fabricação de máscaras para ser doada gratuitamente a quem precisava. Nós tivemos que confiar cada vez mais. Então, hoje, o risco de eu não fazer um negócio pela internet praticamente foi a zero. E graças também à parte de cibersegurança, que essa é uma coisa que chama muita atenção. Hoje, a excelência do produto, ela é praticamente mandatória, porque eu não compro nada hoje sem primeiro comparar com o Reclame Aqui, com o comentário que os outros fizeram, e eu busco sempre uma personalização do que eu quero. Okay? Então, a nossa relação de negócio transacional está passando a ser novamente relacional. E o que vem mais pela frente? Se a gente olhar a situação pós-Covid, um grande número de empresas literalmente vão quebrar. A gente sabe que elas não vão sobreviver, principalmente se elas estavam ainda aprovando coisa com papel, por exemplo. Se alguém estiver usando uma caneta como essa aqui para autorizar alguma coisa, aí tem um ponto de aumento de produtividade bastante significativo. Mas se a gente olhar o lado direito desse gráfico aqui, isso aqui é uma pesquisa do IDC, que é seguido muito de perto pelas indústrias de tecnologia. Pelo menos 30% dessas empresas estão acelerando e 24 delas revendo o seu business, pensando literalmente numa disruptura no seu modelo de negócio. Então é esse lado aqui que a gente tem que olhar, bem interessante. Se a gente for olhar especificamente para a indústria de óleo e gás, essa aqui também sofreu uma transformação muito grande, e eu peguei aqui um exemplo de um ícone, que é a Shell. A primeira coisa que ela fez foi: vamos todos para a nuvem. E nós perdemos um pouco do medo da nuvem, né, já que eu não consigo enxergar o meu servidor ali, a partir do momento que eu troquei meu primeiro celular e eu não perdi um contato, nem o do cunhado, como foi comentado, né, e nem o telefone de casa, que eu não lembro, né, eu tenho lá, clico, pronto, já estou chamando meu telefone fixo, que a maioria já nem tem mais. Onde eles estão hoje? Tá? Eles estão hoje nesse nível aqui, ó. Estamos trabalhando com inteligência artificial, com vestíveis, com robotização e drones. Mas existe uma receita de bolo para a gente fazer isso? Existem algumas técnicas, algumas teorias baseadas em inovação aberta, e especificamente para a indústria de óleo e gás, 3 pilares. Primeiro, saia do físico e vá para o digital. Então foram citados aqui barramentos inteligentes, sensores inteligentes, wireless, etc. Hoje, a sensorização na indústria de petróleo e gás é a maior de todas as indústrias. Porque a indústria de óleo e gás, ela classicamente começa com a sísmica, que trata um grande volume de dados. E a ida para a nuvem facilitou muito isso. Hoje, até o HPC, o High Performance Compute, está sendo feito em nuvem. E se vocês olharem o segundo pilar, digital para mais digital, primeira coisa, vá para a nuvem, tá? HPC em nuvem, inteligência artificial e wearables. Eu vou dar um exemplo de vestível daqui a pouquinho. E digital para o físico. Hoje, inspeções de grandes oleodutos e gasodutos são feitos através de drones, que na realidade não são os drones que a gente conhece, mas são pequenos aviões que são lançados em catapulta e têm autonomia de 500, 600 quilômetros. Então a coisa mudou muito, aumentando o quê? Produtividade.
Como é que a gente, então, consegue dar uma dica de como fazer uma transformação digital? A missão da Microsoft, ela diz claramente o seguinte: nossa missão é, entre aspas, empoderar pessoas e empresas para fazer o seu máximo. E aqui uma receita dizendo o seguinte: primeiro, engaje seus clientes. Não adianta eu ser totalmente digital se eu ainda estou recebendo carta do meu cliente ou recebendo um pedido dele em papel. Capacite seus funcionários. Todo mundo tem no mínimo 2 celulares, né? E eu ainda estou aprovando também alguma coisa em papel. Otimize suas operações. Nós aprendemos muito com o trabalho remoto que grande parte das decisões e dos trabalhos entre si que eram braçais deixaram de ser braçais. E, por fim, transforme seus produtos. Hoje nós temos a possibilidade de uma válvula on-off ter tanto IoT dentro dela e ela se comunicar digitalmente que eu posso até me dar o luxo de eliminar o meu hardware do meu PLC, do meu sistema de controle, e jogar isso em nuvem. Então, só para vocês saberem, o ano que vem, em maio, nós teremos a Rio Automação, organizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo. 2 temas serão debatidos: a convergência do AT com o TI e também o processamento de controle em nuvem para, obviamente, missões não críticas. Tá? Agora, tudo isso depende desse ser humaninho aqui chamado home office, né? Olha como é que nós ficamos aqui com a pandemia, né? E esse pessoal tem que passar por uma metamorfose. Isso se chama transformação cultural. A gente não consegue aplicar ferramenta digital nenhuma se não acontecer a mudança de cultura nas pessoas. E até a forma de aprender hoje mudou. Hoje, 60% do aprendizado é on the job, é aprender fazendo. Eu creio que todos que estão nos assistindo aqui, há 3, 4 meses atrás, tiveram a sua primeira experiência com um webinar. E legal que eles receberam um link e falaram: se vira, cara, amanhã, tal horário, você tem que estar fazendo uma apresentação. Aprendemos, né, assim, on the job mesmo, né, ou aprendendo em pleno ar. 30% vai ser através de colaboração e só 10% vai ser de forma convencional. Eu, que estou sempre ligado à academia, tenho visto um sofrimento bastante grande de alguns professores que não conseguem falar olhando para uma câmera. Eles precisam ter gente na frente dele para ele poder desempenhar. Até isso vai ter que mudar. E agora, como que eu posso fazer uma inovação que eu crie uma ruptura e crie um novo modelo de negócio? Aqui está um exemplo do setor de óleo e gás, que foi criado pela Petrobras e outras operadoras, que ao invés de comprar uma plataforma que custa 1,5 bilhão e que vai operar por 25 anos, Petrobras falou o seguinte: eu quero isso as a service. Eu quero uma plataforma onde eu possa fretar e eu pago $700 mil de diária e você me produz 180 mil barris por dia de petróleo e reinjeta 16 milhões de metros cúbicos por dia de gás para aumentar o lift. Bom, se o cliente quer uma plataforma as a service, aqui no caso, exemplo, a plataforma tem 2 sentidos, por que eu que forneço essas chaminés aqui, ó, que vocês estão vendo, são 4 turbinas que geram, 3 gerando e uma em backup, gerando capacidade de geração de 100 megawatts por plataforma. Né? Por que eu também não forneço esse equipamento as a service? E aí, uma quebra de paradigma, nós conseguimos convencer e chegamos à conclusão que se eu mudasse o meu modelo de negócio e fornecesse compressão e potência as a service, olha só que interessante, o meu EBITDA, que era de 14%, eu operando o meu equipamento por 25 anos, eu elevo ele a 24%. Olha só que disrupção, olha que coisa interessante. Mas para isso, eu preciso que a minha equipe que monitore esse equipamento não esteja embarcada, mas esteja remota, podendo fazer isso de qualquer lugar do mundo. Tá? Então, uma metodologia que a gente pode compartilhar com vocês é pública, que é o chamado Guia Estratégico de Transformação Digital, onde a gente tem 4 fases. Significa que transformação digital não é uma coisa que eu compro e amanhã eu estou digital. É uma jornada. Eu primeiro preciso saber aonde eu quero chegar com o meu business e qual é o nível de maturidade digital que eu pretendo alcançar e em que tempo eu faço isso. Depois, usando as metodologias de inovação aberta, fazer uma ideação para isso, projetar em si as etapas, capacitar as pessoas e aí, literalmente, implantar e partir para o abraço. Tá? Aqui está um exemplo da metodologia que a Microsoft utiliza
ela, inclusive, pode vender esse tipo de serviço como consultoria, mas ela prefere, já que a palavra é cocriação, usar sua rede de parceiros para que isso seja implementado. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo criado junto com a Cranfield University, dizendo numa empresa que é do primeiro e do segundo elo da cadeia de fornecedores da indústria de petróleo, por exemplo, uma indústria de manufatura, quais são as pressões que ela sofre. Primeira pressão é competitiva. Se eu não fizer, se eu não me adaptar melhor, quem se adaptar melhor leva o pedido. Depois, eu quero ficar à frente das tendências de mercado. Eu não quero que o cliente me peça para que eu forneça um produto as a service. Eu gostaria de ter tido essa brilhante ideia e correr um pouco mais que o meu parceiro para escapar do leão e chegar lá e oferecer alguma coisa que seja disruptiva. Essa metodologia, então, te leva aqui atrás, ferramentas que vocês já cansaram de ouvir falar de internet das coisas, de computação social, tudo isso da indústria 4.0, que já está ficando velha. A indústria 4.0 logo, logo tem 10 anos. E nesse nosso mercado, qualquer coisa fica obsoleta em 10 anos. E aí, linkar os meus desejos com a metodologia e chegar no meu entregável aqui na frente. Isso aqui é literalmente uma jornada. As empresas do primeiro elo da cadeia, os operadores de petróleo já estão embarcados nisso e agora eles começam a exigir isso do segundo e do terceiro elo da cadeia. Ou seja, se você quiser sobreviver com a tua empresa nesse setor, ou você implementa isso ou você vai ficar fora. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Todos esses aqui são parceiros, são nossos parceiros que de uma forma ou outra fizeram essa disrupção tecnológica. Vou pegar aqui um primeiro exemplo que a gente, entre aspas, chamava de fábrica do futuro, mas que já não é mais do futuro. Imagina um fabricante de turbina, cuja palheta já é impressa em impressora aditiva, impressora 3D, manufatura aditiva. Com isso eu consigo um perfil aerodinâmico que eu jamais conseguiria de outra forma, ou fundido, ou forjado, ou usinado. Com isso, o desempenho dessa turbina aumenta. Eu consigo uma eficiência hoje de uma turbina dessa de geração em ciclo combinado da ordem de 62%. Impossível de conseguir antes, fabricando ela de modo convencional. Mas não só isso, as suas emissões NOx, SOx, em função de ajustes, antigamente era esse o nível de emissão, e agora, usando algumas ferramentas de inteligência artificial, eu consigo uma eficiência muito maior. E consigo, inclusive, monetizar isso. Se essa turbina for de acionamento de uma aeronave, por exemplo, o piloto consegue, a hora que pousa, ter um KPI dizendo quanto que ele economizou de emissões e ele pode monetizar essa economia de emissões. Tá? Outra ferramenta muito utilizada hoje são os chamados gêmeos digitais, cuja tecnologia é super conhecida, mas que me permite, por exemplo, projetar depois como planejar a fabricação e depois como planejar a vida útil desse equipamento até seu descomissionamento. Uma coisa característica do Espírito Santo. Se alguém conheceu a primeira sala de controle da Aracruz, ela tinha um painel um pouco mais baixo do que era o convencional, porque foi um projeto feito na Europa, lá na Finlândia, que pegou o biotipo da região e adaptou o tamanho do painel para a ergonomia do capixaba. Só que foi operada por quem, originalmente? Por estrangeiros. E isso virou um case que quem conheceu a Aracruz, a primeira sala de controle pneumática da Aracruz, deve estar lembrando com saudade dessa fase. Hoje eu consigo fazer isso de forma planejada através de um gêmeo digital. E os vestíveis? Hoje é possível ter um especialista ajudando uma equipe numa cirurgia do coração, por exemplo. Ou também pegar um operador, um técnico que nunca mexeu especificamente numa peça, numa montagem, ele aprender fazendo. Na quarta ou quinta vez que ele faz isso, através de uma interação com realidade mista ou realidade aumentada, ele já está automático. Vamos dar um exemplo aqui, outro de assistência remota. Como é possível, através de um tablet ou de um celular, de um smartphone, um especialista em algum lugar do mundo me ajudar, numa situação de emergência, a resolver um problema. Vamos dar uma olhadinha. What if there was a way for employees to work together from anywhere? Nesse caso específico, a técnica recebe que uma máquina CNC travou no meio da planta, no meio da fábrica, tá? Uma indústria de manufatura. Ela vai até o técnico faz o roda diagnóstico
vê o site But diagnóstico, even the best tenta employees resolver need e não help from consegue. people Ou seja, who ela aren't there with atingiu seu them. maior limite de conhecimento. O que ela faz? Chama Now o fabricante employees da on máquina site e can interage work com o side by especialista. side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. Nesse caso, não resolveu o problema, ela precisa das duas mãos livres, ela pega um This is a HoloLens, que é new vision for uma work. ferramenta de realidade Now aumentada, employees can work volta a smarter interagir com o and bring in the especialista, people they e olha a need surpresa, with just a tap. onde ela precisa acessar, está They can encoberto por um emaranhado de cabos aí. repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being there. This isn't the future. This is here and now. Então, pessoal, chegando ao fim, tecnologia está aí, infraestrutura está aí, e agora nós temos que decidir quando e o que fazer com ela. Muito obrigado. Rapaz, o Severiano me surpreendeu. Aí eu tenho agora outra surpresa com o Makarovski. Obrigado, viu? Duas apresentações, ó, muito boas. Cláudio, eu agradeço aí pela apresentação e também já pela parceria com o Fórum. No ano passado, representando a Bespetro, né? Você esteve com a gente no evento do Espírito Santo, organizado em Macaé, durante a Feira Brasil Offshore. Então, nosso obrigado aí pela continuidade da parceria. Conta com a gente. Finalizando os painéis, eu gostaria agora de convidar o consultor Antônio Batista para tecer seus comentários e mediar as dúvidas e perguntas dos participantes. Antônio, passo a palavra para você. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Hoje nossos telespectadores aqui, nossos ouvintes do nosso webinar, já alternamos aí próximo de 100 participantes, né, que é muito bom. Duas ótimas palestras, o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás proporciona para a gente nessa tarde de quinta-feira. Então, mais uma, assim, a gente potencializando esse ambiente aí de não poder fazer de forma presencial, mas a gente está gerando essas oportunidades de poder conectar. Provavelmente Makarov está em São Paulo, Severiano está no Rio de Janeiro, enfim, e a plateia está no estado do Espírito Santo. Essa é a maravilha da tecnologia. Então, assim, Elimar, fomos precisos e estamos atingindo, de fato, o alvo quando nós pensamos, né? O Fórum pensou em planejar esse seminário de tecnologia, porque está muito, com as palestras ficou muito evidente o seguinte ponto: as empresas de tecnologia hoje passam a ser não apenas fornecedoras de bens e serviços para as empresas de diferentes negócios, aí em particular hoje nós estamos falando com fornecedores da indústria de petróleo e gás. Aqui a plateia, a grande parte se enquadra nesse perfil de fornecedor de primeiro, segundo, terceiro nível. Tá? Então nós temos aqui fornecedores de bens, fornecedores de serviços, é uma plateia bem heterogênea. Então, para essa plateia, primeiro insight é o seguinte: essas empresas de tecnologia que nós acabamos de ter esses painéis, cada vez mais elas deixam de ser apenas fornecedoras e abrem um espaço no seu modelo de negócio para elas serem parceiras, né? Então, assim, é importantíssimo cada um, a partir de agora, identificar como eu posso ser um parceiro Cisco, como eu posso ser um parceiro da Microsoft, né? Então, aqui se trouxe aqui
um conjunto de oportunidades. Aí eu vou destacar algumas. O Severiano destacou a questão da maturidade de digitalização. Então, isso é muito fundamental, cada empresa perceber seu estágio, seu nível de maturidade atual, para poder fazer aí um roadmap ou uma jornada. O Makarov mais tarde fala da jornada, a necessidade de se ter uma jornada de transformação digital. E não dá para fazer transformação digital sozinho, né? Então, hoje, por isso que o conceito de Open Innovation, de inovação aberta, está aí justamente para, com um processo muito usual hoje, para que você possa buscar conectar com diferentes partes. As startups, a universidade, as instituições, mas fundamentalmente buscar parcerias com as empresas de tecnologias, tal como Microsoft, Cisco e tem outras ainda, né? Gostaria apenas de destacar um ponto muito importante trazido pelo Severiano, que é a conexão entre tecnologia operacional com tecnologia de informação. São dois mundos que durante muito tempo viveram isolados, né, Severiano? Viveram isolados e que hoje, com a transformação digital, há uma necessidade de integrar. Inclusive, muitas empresas têm trazido o pessoal da TI para assumir uma função estratégica dentro de seus modelos de negócio, justamente ou seja, a TI passa a ter uma importância não mais como meio, mas como também uma área de tomada de decisão para o modelo de negócio. Então, muito importante vocês perceberem a importância da área da TI para fazer a transformação digital. O Makarov, com a palestra do Makarov também são sempre bastante heterogêneas de conteúdo. Ele navegou aí, eu queria destacar muito a questão do que ele fala, daqueles princípios novos de se atuar no mercado, e eu destaco a questão da cooperação em vez da competição, entre outros pilares que ele destacou. Mas, fundamentalmente, queria destacar a jornada que o Makarov destacou, que, entre outras coisas, fala de você sair do físico para o digital, do digital para o mais do digital, e também você identificar oportunidades do digital para o físico. Então, esse conjunto de empresas hoje do Estado do Espírito Santo, a gente tem muito esse perfil, né? A gente tem empresas, por exemplo, que são ainda bem tradicionais, que têm necessidade de ter mais produtos e serviços digitais. E nós temos várias startups, Severiano, Maca, tem um grande número de startups no Espírito Santo que começaram a fazer história na área de petróleo e gás. Já tivemos aí N desafios de inovação, as empresas sendo reconhecidas com as competências de tecnologias. Essas empresas já são digitais, mas agora há necessidade delas terem um olhar mais para o físico. Aonde que eu aplico essa minha competência digital para poder gerar valor e oportunidade no petróleo e gás? E destacando, por último, o caminho que o Makarov apresentou para a gente, fundamental para essa jornada de transformação: engaje seu cliente, engaje seu cliente. Eu tenho comunicado muito com um grupo que a gente hoje está assessorando, que na qualidade a gente aprendeu a ter foco no cliente. E durante muito tempo a gente se comportou em tendo foco no cliente. Hoje em dia isso não é mais necessário, a gente tem que ter o foco do cliente. Não é apenas uma mudança de preposição. Ter foco no cliente é uma coisa, eu continuo olhando da empresa para o cliente. Quando eu inverto o foco do cliente, eu pergunto para o cliente o que ele quer, eu tento identificar quais são as dores do cliente, e aí eu vou adaptar o meu negócio cada vez mais digital, porque o digital vai ser responsável por reduzir atritos, dores, problemas, necessidade. Então, número 1 da jornada trazida pelo Makarov: engaje seus clientes, capacite funcionários, otimize suas operações para, enfim, transformar seu produto. Portanto, pessoal, foram ótimas insights e reflexões que vão ao encontro hoje desse grupo de empresas do Estado do Espírito Santo que tem se qualificado aí na cadeia de petróleo e gás, que tem se aumentado a competitividade para ser competitivo, Fernando. Isso é importante, Fernando, aí, que é o vice-presidente da FINT. Estão sendo competitivos não só no mercado local, mas estão buscando competitividade para operar no mercado do Nordeste, no onshore, e fundamentalmente no epicentro do óleo e gás no Brasil, que é no pré-sal da Bacia de Santos e da Bacia de Campos. Então, dessa forma, eu concluo aqui a minha participação destacando
a grande contribuição dos nossos painelistas e agora a gente vai para uma sessão aí de perguntas e respostas. Obrigado. Eu só queria, assim, vou dar um pontapé inicial nessa sequência agora, vou chamar o Severiano para destacar justamente isso, Severiano. Parcerias com a Cisco. Né? Você pode comentar um pouco como é que a Cisco tem ido para o mercado trabalhar junto com parceiros? E se tiver alguma empresa interessada nessa jornada, qual seria um caminho para buscar parcerias com a Cisco? Você poderia trazer para a gente informações a respeito? Sim, Antônio. Bom, primeiro, prazer mais uma vez. Obrigado pelo excelente resumo que você fez aí. Parabenizar aí o Cláudio Makarovs pela apresentação, bastante elucidante também, né? Antes de responder a sua pergunta, eu queria até comentar essa questão. O Cláudio se apresentou como uma pessoa também da área de automação, né? E eu também venho dessa área industrial. Olha que interessante, que exemplo, que mensagem que a Cisco e a Microsoft está passando aí para os nossos clientes, para os nossos integradores. Olha, gente, empresas de tecnologia estão buscando profissionais para falar a língua do cliente, para falar a língua de negócio, né? Não tem aqui nenhum especialista de software, nenhum especialista de rede conversando com vocês. 2 pessoas de processo, 2 pessoas de automação, que entendem, né? Justamente para poder fazer essa comunicação. Então, mais do que os nossos PowerPoints, fica aí o meu exemplo e o do Cláudio, né? Nossos exemplos pessoais, dessa maneira de ter um foco do cliente, conforme você comentou, Antônio. Você só vai conseguir ter o foco do cliente se você ter um pouco de visão do negócio do cliente, que é essa contribuição que o perfil do Cláudio e eu trazemos para dentro da Microsoft e da Cisco. Tá? Respondendo de forma rápida para você, a Cisco, vocês devem saber, 100% das vendas Cisco através de integradores, ou seja, nós não fazemos nenhum tipo de venda direta, então nós dependemos do ecossistema de parceiros de integradores nossos, especialmente nesse mercado de OT, então estamos sempre abertos aí a buscar novos ecosystem partners. Então, através do nosso site lá, busquem Cisco Partners, né? É perfeitamente possível se associar e nos ajudar nesse modelo de transformação digital que ninguém consegue fazer sozinho. E para as startups, nós falamos aqui no início também, nós temos o Centro de Inovação no Rio de Janeiro, onde ali a gente une, a gente aproxima cliente, empresas incumbentes, startups, para poder desenvolver as soluções para os nossos clientes. Temos parcerias ali com empresas como a própria Microsoft, onde a gente consegue ali, sabe, entregar soluções diretas para os nossos clientes finais. Então, seja startup, ou seja uma empresa interessada em vender uma solução integrada, está totalmente alinhado com o nosso modelo de negócio. Conta com a gente aí. Muito bom, Severiano. E eu vou estender, então, ao Makarovs a mesma pergunta, né? A Microsoft tem um portfólio também muito amplo, né? E vai muito além daquilo que a gente conhece no dia a dia. Makarovs, há essa oportunidade de buscar parcerias ou de buscar serviços que eu possa trazer para dentro do meu negócio via Microsoft? Qual é o melhor caminho? Se eu estou interessado em avançar na digitalização, como eu posso fazer para iniciar essa jornada, Makarovs? Então, 2 coisas. Primeiro, o cliente que quer se digitalizar, ele pode chamar os consultores da Microsoft ou pode buscar um parceiro. Então, para isso, assim como a Cisco, nós não fornecemos nada direto para o cliente final. O modelo de negócio da Microsoft, parecido com o da Cisco, através de canais, através de parceiros. Nós temos uma diretoria específica para isso. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês qual é o caminho, qual é o link para você se tornar um parceiro Microsoft. Então, quem compra uma licença Microsoft de forma oficial, compra de parceiro, né? Então, não é direto da Microsoft. Às vezes aparecem, aí está aparecendo agora propaganda, por exemplo, oferta de Office 365 perpétuo. Tá? Se você for olhar, não é da Microsoft, o logo é da Microsoft, mas é algum distribuidor perto de você que viu que você está procurando licença de software, ele já pegou tua pegada digital e ele sai para te oferecer. Tá? E as soluções hoje, agora, vamos lá, por que parceiros? Porque a velocidade de criação hoje é tão grande, que as grandes empresas não têm braço, nem centro de pesquisa, nem cérebro suficiente para fazer grandes inovações, grandes disrupções
por elas mesmas. É por isso que elas têm, a Microsoft tem a garagem, o Itaú tem o Cubo, e etc., o Sebrae, todo mundo buscando cérebros espalhados. E você lembra, Antônio, que eu contei uma historinha para você na minha outra empresa, né? Eu saí da Siemens há 6 meses, que nós fizemos um hackathon no Mindsphere, que é um ecossistema que usa a nuvem da Microsoft, e que a Siemens convidou o pessoal para um hackathon, trouxe clientes com problemas seríssimos, tá? Que precisavam ser resolvidos. E quem ganhou o hackathon foi o Emanuel, um garoto de 14 anos, que foi trazido pela mãe, acompanhado da mãe, que desde os 9 já desenvolvia aplicativo em Android. Um molequinho que não sabe nem de que indústria ele estava falando, foi colocado o problema, ele, com toda a ousadia e a criatividade dele, resolveu um problema de um cliente de alguns milhares de dólares de valor. Tá? É essa velocidade que a gente busca. A Microsoft tem um outro cuidado também. Ela aposta muito no empreendedorismo. Então, foi criado recentemente o WE, que é a Women Entrepreneur, que é um fundo para mulheres investidoras. Para mulheres que queiram investir. Então, startup, acelerador de startup, com todo o arcabouço necessário para que ela vire um sucesso, desde que uma das executivas seja mulher e que tenha no mínimo 20% e a startup seja ligada à tecnologia. Então nós temos as duas coisas. A parceria com quem vai desenvolver e aplicar a tecnologia e alguém que queira usar a tecnologia para criar sua nova empresa. Tá? Nós também apoiamos isso. Muito bom. Dando sequência aqui, agora vou compartilhar aqui as perguntas da nossa audiência aqui. A primeira está relacionada aqui à pergunta do Tadeu Piscinati. Como os palestrantes veem a mudança na formação de novos profissionais para a indústria no contexto da transformação digital? Então, vai a pergunta. Makarovski está com essa resposta pronta, porque ontem ele participou de um webinar na PUC sobre o engenheiro do século XXI. Então, está tudo alinhado, Makarovski. Eu vou começar ouvindo o Severiano. Vamos lá, Severiano. Tá joia. Esse é um dos grandes desafios, né? Nós colocamos lá, a parte de tecnologia tem avançado muito rápido e o gap de pessoas ele está aí, né? As empresas estão com esse desafio. O modelo de aprendizado ele está mudando muito, né? Então as pessoas não vão para a escola para aprender 5 anos para depois vir aplicar. É muito mais naquele sentido que o Cláudio falou, ou seja, a pessoa tem a dúvida, ela acessa um banco de dados no cérebro digital dela ali e assiste um vídeo, como executar, como consertar, como manter. Mas até para poder fazer isso precisa ter uma formação básica. Nós estamos trabalhando junto ao Senai, tá? Que é um dos grandes centros de formação de mão de obra industrial aqui no Brasil, justamente na formação de cursos que a gente chama daquele profissional híbrido. Aquele profissional que consegue ter alguns conhecimentos de rede, alguns conhecimentos de software, alguns conhecimentos de processo, justamente para ele poder ser capaz de aquisitar essas informações de forma rápida, né? O objetivo não é dar a formação completa para o profissional, mas dá para ele uma certa base, onde ele consegue, com um óculos HoloLens, como o Cláudio comentou, se comunicar bem e entender aí a comunicação com o profissional mais especializado. E aí nós estamos falando de formação de técnicos, de tecnólogos e até de graduação. Tá? Então, a gente tem trabalhado diretamente com o Senai, buscando a formação desse profissional híbrido. Tá? E aí, isso é muito interessante. Não estamos falando mais daquela questão de especialização. Estamos falando do profissional híbrido e a especialização ela vai vir através de aprendizado on demand. Passa a palavra para o Cláudio. Legal. Bom, eu sou ligado à academia desde que me entendo por gente, né? Então, é uma paixão. A forma de ensinar tem mudado muito. Eu mesmo me transformei como engenheiro químico, começou com instrumentação pneumática e mecânica, e hoje estou falando de tecnologia, digitalização, inteligência artificial, etc. Bom, lembrando que nós somos uma geração VUCA, e VUCA ou você surfa onda, você toma caldo, né? Usando o linguajar do surfista, não tem como. Ou você entra nessa de cabeça e se transforma num digital profissional digital, você está fora do mercado. Para aguçar o pessoal aí, nós estamos trabalhando com Sistema S, Senai, Sebrae, SES, etc. Nós estamos trabalhando com a UniBP, Universidade do Instituto Brasileiro de Petróleo, para fazer o que a gente chama de reskilling. A Petrobras tem hoje 310 profissionais
já com pós-doutorado, quase a maioria deles, em inteligência artificial. Nenhuma outra empresa no Brasil tem esse mesmo volume de gente que se preparou nos últimos 4 ou 5 anos. Como é que a gente faz com os 960 profissionais da Petrobras que foram colocados à disposição devido à hibernação das plataformas em águas rasas, por exemplo, ou em plataformas fixas? Como é que a gente dá esse reskilling? Então, existe um trabalho sendo feito bastante grande, inclusive com a CNI, com a MEI, para reprogramar esses profissionais. E a ISA, que é a entidade que congrega o pessoal de automação, está criando o currículo do engenheiro digital. Então, se alguém não estiver interessado, eu vou dar um número que vai começar a aguçar vocês. A Microsoft tem um programa de formar 25 milhões de profissionais em inteligência artificial até 2025. E fechar uma lacuna de mercado de 142 milhões de profissionais de outras áreas até 2025. Hoje nós já estamos com déficit. Se você entrar no LinkedIn aí e der uma busca de engenheiro de instrumentação, engenheiro de automação e digital scientist, por exemplo, você vai tomar um susto. Tá? E, obviamente, que os salários são exponenciais também. Então, gente, vamos se mexer, né? Vamos correr atrás. Boa! Vou ser mais provocativo ainda, aproveitar essa experiência de vocês. Queria agora que vocês pensassem nesse público que está hoje nos ouvindo, que são empresas de micro, pequeno, médio e porte, tá? Que são fornecedores da cadeia de petróleo e gás. Na visão de vocês, começar contigo, Makarovski, que perfis, que competências essas empresas precisam ter ou desenvolver para que possa facilitar esse processo de transformação de jornada digital? Porque na visão de vocês, não é uma escolha mais se vai fazer, é quando vai fazer, ou quando vai acelerar, né, quem já começou. E para isso o pilar pessoas foi colocado como fundamental. Então, que mensagem vocês dariam aí, porque tem muito aqui diretores, proprietários, gerentes, em termos de formação, competências que eles precisam ter para ter essa jornada de forma mais, vamos chamar assim, mais suave, tá? Makarovski. Bom, nós tivemos uma conversa justamente com esse tema há mais ou menos um mês com as empresas que prestam serviço para o onshore, lá do Norte e Nordeste. Né? E aí eu fiz algumas perguntas, né? Então, uma delas você acha que o robô vai substituir o seu trabalho? E nós técnicos estamos salvos, tá? 1,4% só será substituído por robô ou cobots. Pô, legal. A outra pergunta que eu fiz já falei aqui, você aprova alguma coisa usando caneta ainda, papel? Você tem alguma coisa nesse sentido? Então, aí você tem um ponto de produtividade. Outro ponto, você ainda tem o cara do TI morando dentro da sua empresa? Você ainda tem data center? Meu amigo, teu negócio é serviço para a indústria de petróleo, é serviço para a indústria de celulose e tal. Ou você, como petroleira, é produzir gás, é produzir petróleo, é produzir energia, não é escovar bits. Deixa para quem entende. Então, o primeiro patamar é vá para a nuvem. Tá? Aquilo que deve ir para a nuvem, nem tudo vai para a nuvem. Tá? Então, se vale a pena, vá para a nuvem. Outro ponto, você está usando papel para alguma coisa? As grandes agências ambientais já não aceitam mais processos para abertura de nenhuma empresa com nada impresso, é tudo digital. Tá? Você ainda está ligando para algum funcionário seu? Você não tem uma rede social sua interna? Então, são perguntas que a gente vai fazendo que dá para a gente, nessa primeira ideação, saber o mínimo de modernização que a gente precisaria para falar de transformação digital. Mas o primeiro a se engajar, sabe quem tem que ser? O dono, é o C-Level, porque ele no final é quem vai assinar o cheque final. Então, essa pessoa, se ela não tem essa competência, ela precisa buscar ajuda. Então, está aí o Antônio, está a Sebrae, está a Senai, tem vários organismos, inclusive de governo, e a própria indústria 4.0.gov.br. Tá? Nós temos uma agência ligada à BDI, que está fomentando importação de robôs, importação de manufatura aditiva, com isenção fiscal de quase R$1 bilhão até dezembro de 2020. Gente, 2020 já era, né? Já não... Então, corram atrás. Então, a primeira coisa é tomar a decisão de dar o primeiro passo.
Então, já que é inevitável, é mais ou menos como o Covid. Vai ter vacina? Não vamos discutir se é obrigatório ou não é obrigatório. Cara, vamos lá, né? Então é isso. Ótimas dicas aí, em particular essa aí de poder importar equipamentos, subpartes com alíquota zero. Boa dica para muitas empresas aqui, viu? Vamos correr atrás dessa informação. Fora o Capixaba. Eu vou colocar no chat já para você. Ótimo, maravilha. Severiano, qual a sua opinião a respeito? Eu acho que todos aí, né, vale tanto para as incumbents como para as pequenas e médias, é agilidade nos negócios. É preciso ter aí essa capacidade, esse dinamismo, né? E para os profissionais, essa discussão que a gente fez anteriormente de características do profissional, ela também vale para a empresa. Hoje em dia vale muito mais a pena, né? É muito mais importante os 2 ouvidos que a gente tem, os 2 olhos que a gente tem para sensing do que a própria boca. E as empresas precisam desenvolver isso, elas precisam desenvolver a capacidade de ouvir melhor o mercado, de ouvir melhor os seus clientes, de enxergar melhor os mercados e agir de forma rápida, né? Às vezes a gente perde muito tempo conversando ou reclamando, né? E a gente às vezes está enxergando a oportunidade. Então, agilidade aí é tudo, usar as ferramentas disponíveis aí justamente para poder ganhar agilidade, responder de forma rápida. E, de novo, se você ainda comunica com seu cliente de forma verbal, né, ou de forma escrita, cuidado, os seus dias estão contados, isso é novato. Isso vale para padaria, gente. Vale para padaria, né? Então, assim, hoje a comunicação precisa ser digital e precisa ser de forma assim, muito inteligente. Quer dizer, você só vai falar com aquele cliente depois que você tem certeza que ele está querendo te ouvir. Quer dizer, você já teve filtros digitais ali que foi capaz aí de peneirar e mostrar para ele, olha, ele quer ouvir você falar disso, dessa cor, nesse formato. Aí você vai ser muito mais assertivo, ok? Tem muita tecnologia disponível para isso. Bacana, proatividade, né? Senso de urgência, né? Não dá para procrastinar nunca, principalmente nessa área. Macarovitch, você que tem uma pergunta aqui do Fernando Otávio Campos. Temos governo federal com o programa Governo Digital, social, milhões de brasileiros inseridos no mundo digital com distribuição de ajuda na pandemia, teleaudiência na justiça, incluindo a do trabalho, já temos a telemedicina, estou fazendo aqui uma inclusão, telemedicina agora, com tudo isto, e em quanto tempo não será possível existir empresarialmente sem produzir, gerir ou vender digitalmente? Ou seja, a pergunta dele deu uma contextualizada de tudo que já tem, e aí ele pergunta, em quanto tempo não será possível existir empresarialmente? Uma pergunta que vai diretamente ao encontro aí da nossa audiência, que é formada exclusivamente por empresários aí. Qual é a sua avaliação, Macarovitch? Confúcio, 450 a.C., falava o seguinte, fazer previsão é quase impossível, ainda mais sobre o futuro, né? E o Peter Drucker pegou uma frase do Abraham Lincoln e falou o seguinte, a melhor forma de fazer o futuro é construí-lo, né? Então, tirando esses dois, essa pergunta ela não tem uma resposta, né? Mas se a gente colocar a adoção de tecnologia, as curvas de adoção de tecnologia, nós conseguimos fazer a indústria 4.0 quase se tornar obsoleta em 8 anos. Aí nós estamos falando que quem não tem manufatura aditiva, quem não usa a IoT já está fora do jogo. E ela foi oficializada em 2012 para brecar chinês, né? Então, coisas que aconteciam 30, 40 anos, a adoção da energia elétrica, da lâmpada, do telégrafo e tal, é exponencial. Exponencial é o seguinte, se eu der 100 passos de forma linear, eu ando no máximo 100 metros. Mas se eu der 100 passos de forma exponencial, ou seja, o meu primeiro passo 1 metro, segundo passo 2 metros, segundo passo 4 metros, terceiro passo 16 metros, no 100º passo, eu dei a volta ao mundo com os mesmos 100 passos. Isso é adoção exponencial. Então, fazer previsão, eu não creio que a gente consiga. Agora, uma regra é assim, é muito simples, né? Ser excluído por não ter adotado a tecnologia, isso aí é fatal. Tanto é que hoje, se você pegar as 100 maiores, as 10 maiores da S500, da Fortune, só uma empresa não é de tecnologia. Se você pegar isso há 10 anos atrás, tem 3 laboratórios. E hoje, com toda essa pandemia, com todo esse... Imagina quanto não vai custar
a vacina do Covid, tá? Fiocruz vai lançar agora em dezembro 30 milhões de doses por R$600 a dose. E por que não tem nenhuma empresa de nenhum laboratório entre as 10 primeiras de tecnologia? Tá? Porque a própria criação do melhor pacote de remédio preliminar do Covid já foi usando o quê? Inteligência artificial, machine learning, para chegar. E quanto tempo a gente demorou para conseguir vacinas para AIDS? Opa, ainda nem conseguimos. Tá? Mas em 4 meses de pesquisa de Covid, nós já temos aí 6 vacinas sendo prometidas até o final do ano. Olha só o que é velocidade exponencial. Maravilha. Quer completar, Severiano? Vamos trazer alguns cases de indústria, né? Acho que já a resposta do Carlos foi bem completa, mas eu tenho clientes do setor de bebidas, de food and beverage, que fabrica cerveja, que antes era assim, olha, eu só adoto a tecnologia necessária para produzir a minha cerveja. Meu foco é cerveja. Hoje, o mote dele é, eu sou uma empresa de tecnologia que vende cerveja. Eu tenho um cliente que, assim, eu sou uma empresa de tecnologia que minera zinco. Então, olha que mudança de paradigma nós estamos tendo. As empresas estão vendo como a tecnologia, como seu carro principal para poder dar vazão ao seu negócio. Tá? É uma realidade completamente diferente. Agora, precisamos do seguinte, ver a tecnologia não como ameaça, precisamos ver como oportunidade. Está todo mundo aí vendo tecnologia como oportunidade. Né? Agora, ficar vendo tecnologia como ameaça, você já realmente já tá em caminho descendente, né? Já foi. Boa reflexão. Makarov, uma pergunta do Luiz Henrique Moreira para você. Já temos algum exemplo de gêmeo digital no monitoramento e vida útil de assets como turbinas a gás ou compressores? Aí, entre parênteses, grandes máquinas? Sim, eu vi essa pergunta no chat, eu ia responder, se caso não desse tempo aqui, eu ia depois falar com ele particularmente. Sim, aquele EBITDA que está lá naquele meu slide só é possível se eu monitorar, eu operar minha máquina e não o cliente. Tá? Então, o que acontece? Quando eu opero a minha turbina, eu sei o ponto tão sensível dela, porque eu fabriquei essa turbina, que eu consigo, só um exemplo, ao invés de eu fazer a tradicional overhaul a cada 11 mil horas, eu consigo estendê-la para até 13 ou 15 mil horas. O que significa isso? Que essa turbina rodou mais, parou menos e desgastou menos. Por isso que eu assumo operar essa planta por 22 anos e consigo uma lucratividade maior. Então, a resposta é sim. Agora vocês vão ter uma surpresa. Tá? Desde 1976 que a Siemens monitora todas as suas turbinas de geração de utilities remotamente. Lembrando que a internet só surgiu em 1992 comercialmente. Tá? Não vou contar como é que ela fazia porque é segredo, mas que dava para fazer, dava. Bom, pessoal, eu vou encerrando a minha participação, agradecer aí ao Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Queria fechar essa excelente webinar aí de muito conteúdo. É uma riqueza, vários insights. Depois, acredito que vai ser liberada aí a gravação, enfim, porque a gente tem que parar e ficar vendo, ouvindo várias vezes, porque tem muita sutileza no que foi trazido aqui pelo Makarov e pelo Severiano. Parabéns a vocês aí, trouxeram assim conteúdos de grande relevância. E para fechar, só como um exemplo aí do Espírito Santo de sucesso, que é assim que eu estou vendo, como um bom paraense e carioca, um carioca, estou vendo aí os capixabas aí avançando nessas áreas aí de tecnologia e inovação. Quero dar um exemplo que é muito significativo, tá? Para você, Cláudio, e para você, Severiano. O Fórum Capixaba está desenvolvendo um programa chamado Fornecedor Competitivo, onde 44 empresas estão implementando uma série de ações para aumentar a competitividade a partir de mudanças no modelo de negócio. E várias empresas estão aqui, quase todos estão aqui, mas eu queria destacar uma em particular como exemplo, que está aqui no vídeo, a Dikma. A Dikma é uma empresa de facilities, de serviços, né, de limpeza, e a Dikma acabou de implantar um lab
de inovação. Então, a Digma está preocupada como, a partir de agora, interagir com os clientes com o celular. E criou um laboratório de inovação lá um lado. Então, assim, esses são os exemplos bons. Esses são os exemplos, e tem vários. Eu estou citando a Digma, mas tem vários exemplos bacanas. Inclusive, as empresas estão ganhando vários desafios de inovação. Então, tem empresas cada vez mais qualificadas que vão ser exemplos aí para o Estado e para o Brasil também. Então, em cima desse exemplo, eu gostaria de me despedir, deixar um abraço especial para todos vocês. Elimar, com você, parabéns pelo evento aí, parabéns ao Fórum Capixaba de Petróleo e Gás. Antônio, quem tem que agradecer é eu aí pelos comentários, pela mediação, por ter registrado o nosso programa, né, fornecedor competitivo, que eu ia citar também. E antes de finalizar, só queria exaltar também esses resultados que o Espírito Santo teve nas chamadas e editais de tecnologia e inovação da Petrobras, da Repsol, da Shell. Também tivemos da Missão Digital de Petróleo e Gás da Apex. Foram conquistas muito relevantes para o Espírito Santo, em relação ao número de empresas aprovadas, né? Em alguns editais, a gente chegou a 40% do número total de aprovações com abrangência nacional. Eu coloquei até o link aí disponível no chat, se alguém quiser conferir e dar uma olhadinha depois. Agora sim, conduzindo ao encerramento dessa riquíssima discussão, realmente necessária, quero reiterar o nosso agradecimento ao Severiano, ao Cláudio aí. Excelente conteúdo, viu? Obrigado por compartilharem do conhecimento, da experiência de vocês. Eu acho que ficou muito clara para todo mundo, né, a importância do tema, da transformação digital, especialmente na cadeia de petróleo e gás. Quero também agradecer a todos os profissionais, né, que participaram desse webinar. A Findes, o vice-presidente Fernando teve até o final aí com a gente, o Sebrae, Luiz Sardinha também, Ana Carla, Raquel da equipe do Fórum, que está no bastidor aí. Eu informo que as apresentações elas serão disponibilizadas por e-mail também no site do Fórum, bem como a gravação. Novamente, muito obrigado a todos. Encerro então o nosso evento. Com certeza nos vemos em futuras oportunidades. Abraço a todos. Abraço, Severiano. Grande abraço, pessoal. Aí. Obrigado. Tchau, gente. Parabéns. Obrigado. Parabéns, tchau. foi ótimo. Tchau. Obrigado, mano. Obrigado.